Fala pessoal, beleza? A gente vai dar continuidade à nossa aula de gráfico, certo? E eu estarei mostrando mais alguns recursos que a gente pode estar trabalhando com um gráfico. Vocês notaram que ao selecionar, o gráfico ele já entendeu o mês de janeiro, certo? Os dados, e ele fez com que todos os meses de janeiro ficassem em azul e a crescente fosse os valores, certo? E embaixo já teria cada pedaço, cada categoria referente a cada estado. Eu posso inverter isso também, pessoal. Selecionando o gráfico aqui em Design, eu tenho a opção de alternar linha-coluna. Então ele fez uma inversão agora. Ele pegou o mês de janeiro, certo? E ele colocou os estados como legenda, beleza? A gente vai fazer o seguinte agora, pessoal. Eu vou deletar esse gráfico aqui e eu vou colocar mais alguns meses, fevereiro, março e abril. Está ótimo, certo? Eu vou digitar mais alguns valores aqui, certo? Não são valores diversos, apenas de amostra. E a gente vai analisar esses valores já já, certo? Bom, eu vou selecionar novamente aqui todo o meu gráfico, certo? Aliás, toda a minha planilha. Virei novamente em inserir e agora eu clicarei aqui na opção de gráfico, certo? Aliás, vou colocar esse daqui de coluna. Bom, note, pessoal, que o nosso gráfico ele já ficou num formato mostrando a evolução e agrupando por cada estado, certo? Se eu selecionar aqui novamente e vir em Design, eu posso alternar a coluna e ele vai fazer o seguinte, ele vai agrupar por meses, certo? O mês de janeiro, o mês de fevereiro, o mês de março, o mês de abril, com os estados na legenda, certo? Pessoal, vocês repararam que eu tenho um título do gráfico. Eu posso editar esse texto, certo? Por exemplo, colocando evolução de vendas por mês, certo? Então, eu já teria o meu título e eu poderia estar trocando esse layout e o título se mantém, certo? Aqui em formatar, pessoal, a gente tem mais algumas opções de formatação, tá? Aqui em design a gente já tem algumas coisas pré-prontas, né? Ó, ele já faz os próprios estilos, certo? Mas aqui em formatar eu consigo também editar de uma forma mais fácil, tá? Por exemplo, eu quero formatar a minha seleção atual, né? Então, tudo que eu fazer agora em relação, ele está fazendo em relação à área do gráfico inteiro. Contorno da forma. Se vocês repararem, pessoal, ó, a linhazinha amarela em todo o meu gráfico, ó, vou colocar um verde bem, um roxo, certo? Ó, vocês não repararam que a linha externa foi pintada, tá? Preenchimento, então ele vai ser em relação ao preenchimento, olha só. Eu posso utilizar também as opções de gradiente, certo? Ele já tem algumas opções de gradiente prontas, tá? Eu posso também utilizar texturas, que particularmente eu acho muito feio, certo? E a gente pode estar trabalhando então com as opções de mais cores, se eu quiser pegar uma cor específica ou personalizar uma cor no formato RGB, tá? Eu também consigo fazer um padrão. De repente vocês têm alguma documentação aí da identidade visual da empresa e vocês querem colocar aquele verde específico da empresa, então vocês conseguiriam estar editando aqui
nesse padrão de mais cores, beleza, pessoal? Eu tenho também aqui o efeitos de forma, que ele, ó, sempre lembrando que vai ser em relação à seleção, pessoal, tá? Ou seja, o que está selecionado naquele momento, certo? Então, se eu pegar em relação aqui, ó, eu selecionei aqui o mês referente ao Rio de Janeiro. Ah, eu não gostei desse azulzinho, tá confundindo um com outro azul, quero um vermelho. Linha, certo? E se eu quiser da cor mesmo, eu posso estar trocando aqui também, certo? Se eu seleciono outras regiões, por exemplo, aqui eu tenho a região interna do gráfico, tá? Eu consigo também alterar essas cores, certo? Ó, ele está trocando a cor da linha do gráfico e eu também posso colocar a cor de preenchimento. Ah, eu quero uma cor mais clara, um branco, já para ele não contrastar com a cor de fundo da minha área do gráfico. Então, eu consigo também fazer essas formas desse jeito, tá? Eu consigo, esqueci até de comentar uma das coisas aqui, clica, segura e arrasta, eu posso posicionar, aumentar, diminuir também, ou fazer o que eu quiser com a minha forma. Obviamente que se eu diminuir demais como foi agora, eu não terei espaço da área do gráfico para visualizar. Então vocês podem também trocar esses métodos de visualização, certo? Aqui, pessoal, eu vou selecionar novamente, eu vou alterar o tipo de gráfico para a gente fazer algumas análises ainda a ver com esse modelo de gráfico, certo? A gente estava trabalhando com colunas, mas a gente pode trabalhar com linhas, certo? Então, olha só, as linhas ficariam desse jeito aqui. Eu comentei com vocês hoje pizza, ó, então ele iria agrupar os meses inteiros, pessoal. Então, não daria para a gente ver estado por estado. Por isso que eu comentei para vocês que o gráfico vocês têm que analisar caso a caso, tá? O próprio Excel, ele já deixa os gráficos recomendados, certo? Ó, então, ele tem alguns modelos que ficariam interessantes nessas visualizações, tá? Então, nesses modelos que a gente trabalhou, os melhores são os de barras ou os de coluna, certo? Eles vão ser o que darão melhores visualizações, além do de linha também, tá? Esses, com certeza, para o tipo de informação que a gente está analisando, são os melhores modelos, com certeza, tá? A gente também tem combinações, certo? Funil, cascata, tá? Caixa e caixa estreita e assim por diante, pessoal. São vários modelos de visualizações que a gente pode estar trabalhando, certo? Ainda aqui para finalizar, pessoal, a gente trabalhou as nossas opções, certo? Aqui, acho que por enquanto vai ser só, beleza? Ok, já falamos. Bom, pessoal, essa é o conteúdo da segunda parte da nossa videoaula. A gente vai especificar a partir da próxima aula em gráficos de mapa. Eu estou aguardando então você na próxima videoaula.